Uma empresa só irá competir e ter sucesso e tomar boas decisões consistentemente, ou pelo menos decisões melhores que os seus concorrentes. Olá, sou Ulisses Martins, mestre em engenharia, especialização no Japão em gerenciamento da qualidade total. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. O nosso tema será tomada de decisão. Então, o que é tomar decisão? Então, qual é o conceito de decisão? Decisão é uma escolha entre várias alternativas ou possibilidades para resolver um problema, com o objetivo de alcançar um resultado. A decisão ela é tomada em cima de ambientes. Então, nós temos dois ambientes. O ambiente que vai da completa certeza até a completa incerteza. Então, ele vai correr no meio da decisão. Como nós somos pessoas, seres humanos, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de analisar todas as complexidades. Então ele vai escolher algumas coisas importantes, essenciais. Então ele vai seguir alguns atalhos. A tomada de decisão hoje nós vamos apresentar sobre duas óticas. A primeira ótica é no ambiente ordenado, um domínio ordenado. E na segunda ótica, num domínio desordenado. O domínio ordenado é o da racionalidade limitada. Então aqui nós temos o sequencial, o processo de resolução, de tomar decisão. A primeira é identificar a situação. Tem um problema, então eu vou entender qual é o problema que eu vou resolver. A segunda é obter informações da situação. Então, eu vou coletar alguns dados, entender o que está acontecendo, para formar na minha cabeça algumas relações de causa e efeito, para entender o motivo que levou àquele problema. E vou gerar alternativas para a ação. No modelo domínio ordenado, nós temos duas possibilidades, dois contextos. O primeiro contexto é o contexto simples, ou seja, o reduto das boas práticas. Nesse conceito, eu conheço as relações de causa e efeito, e conheço, tenho uma estimativa dos seus resultados. É o nosso dia a dia. Então, 95% das pessoas que trabalham numa organização estão neste conceito, cumprindo procedimentos. Então, se der uma falha, alguém esqueceu o lápis de memória, eu posso rapidamente identificar qual é o problema. O segundo contexto é chamado complicado, que é o reduto dos especialistas. Nesse contexto, eu tenho uma noção das relações de causa e efeito, mas algumas delas estão meio invisíveis, estão escondidas. Então, para isso, eu vou chamar especialistas para nos ajudar a fazer uma discussão de alternativas e possibilidades. Então, a nossa mente vai começar a abrir um pouco. Nós vamos cruzar opiniões. Algumas opiniões convergentes, outras opiniões divergentes. E aí nós vamos começar nesse troca, nós vamos chegar num ponto onde nós vamos resolver o problema. Então, na parte ordenada, eu trabalho com a lógica entre as relações de causa e efeito. Nós temos o contexto simples e nós temos o contexto complicado. A seguir, identificado o problema, nós vamos agora
prosseguir. Vamos avaliar e escolher a melhor alternativa desse bate-bola entre os especialistas. Vamos transformar a solução em ação, né? E o importante, na alternativa, nós temos que analisar quanto custa, quais são os efeitos colaterais, né? Toda a parte envolvente da minha tomada de decisão. E avaliar os resultados. Mais importante, eu tenho que ver se o resultado está compatível para resolver o problema. Ou seja, tomar muito cuidado. Eu não posso resolver efeito, eu tenho que ir na causa. Porque eu vou tomar ação sobre o efeito, o problema volta. Neste processo de racionalidade, eu, tomador de decisão, posso cometer falhas. Então, tem as armadilhas psicológicas. Foram listadas 6 armadilhas psicológicas. Primeiro, a ancoragem. Eu tenho um pressuposto. Um exemplo. Neymar, quando estava no Santos, ele queria ir jogar na Europa. Então, o que os empresários fizeram? Deram um preço, né, do valor dele. Então, isso foi uma âncora, para que, do outro lado, pudesse ter uma referência quanto ele estava disposto a sair, a receber para sair. Perpetuação do status quo, ou seja, a pessoa fica presa no passado. Ela não quer mudar. Ela acha que ela tem a solução porque ela já vivenciou o passado. É uma armadilha. Custos irreparáveis. Ou seja, eu sei que eu estou fazendo uma besteira, mas eu vou insistir porque eu não quero mudar a minha opinião. E excesso de confiança. Ou seja, eu tenho tanta certeza que eu estou fazendo certo que a minha mente bloqueia. Então essas são armadilhas psicológicas que levam ao resultado insatisfatório das minhas decisões nesse processo de racionalidade limitada. Então essa primeira parte é a parte no que a grande maioria das empresas atuam. Elas foram treinadas. Então os tomadores de decisão, o gerente, todo mundo está treinado nesta abordagem. Só que essa abordagem, na situação hoje, em que o mundo está girando, uma velocidade rápida, resposta, um nível de complexidade alto, ela não é suficiente para alavancar melhorias, resultados. Então nós precisamos de mais técnicas para poder galgar outros passos. Então agora nós vamos entrar no lado do domínio desordenado. Ou seja, é ao contrário do que nós estamos falando. Nesse domínio impera a complexidade. O que é? Quais são as características da complexidade? Então, a ciência da complexidade. Primeiro, a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes individuais. Tá? Ou seja, minha mente está abrindo. Tá? Okay? Grande número de interações. Uma se relaciona com a outra, com várias ao mesmo tempo. Interações não lineares. Pensar no passado para resolver o futuro. Não posso, porque lá eu tinha uma situação, agora eu tenho outra situação. O novo modo de pensar. Aqui eu estou quebrando paradigmas. A minha mente tem que abrir. Esqueça o passado. Ignorem o passado. Pensem diferente. E o pensamento não cartesiano. Então, na verdade, a complexidade é uma ciência que agora vai nos ajudar a entrar no novo passo do desconhecido. Então, o tomador de decisão agora, ele tem agora duas situações, dois contextos. O primeiro contexto é chamado o reduto do emergente. O que é isso? Eu não sei nada.
eu não conheço as relações de causa e efeito. Então eu vou agora entrar na parte da experimentação. Então, para entender esse conceito, nós vamos dar 2 exemplos. O primeiro exemplo foi o projeto Apollo 13. Vocês sabem, quando os americanos estavam indo para a Lua, deu um acidente num tanque de oxigênio. Então, os 3 astronautas tinham que dar a volta na Lua para poder voltar. Não tinha jeito. Porém, tinha que ser uma cápsula espacial. E nessa cápsula espacial, só cabiam 2 pessoas, 2 astronautas, e eles eram 3. Qual era o problema? Eles não tinham tempo, eles não conseguiam, porque só tinha a quantidade de renovação do ar para tirar o gás carbônico, era insuficiente. E eles não tinham como fazer. Então, a turma de base chamou um grupo de especialistas, colocaram uma sala e colocaram para eles o que eles tinham à disposição naquela cápsula. Então eles tinham fita isolante, fitas, né? Saco plástico e papel. Falaram o seguinte, olha, vocês têm que construir um filtro para retirar o oxigênio, o CO2 em tanto tempo. Porque a hora que a cápsula entrar na Terra, se não tiver resposta, eles morrem. Então, ou seja, pensaram, o que fez a Houston? Colocaram uma sala e colocaram as pessoas para abrir as ideias. Abriram as suas ideias. Montaram um palco. Outro exemplo, que é interessante, é o Viagra. A Pfizer, quando estava estudando um remédio para o coração, teve que testar, experimentar em seres humanos. E quando experimentaram, descobriram que aquele remédio aumentava a potência sexual. Então, o reduto do emergente é experimentar. Não conhece as relações causa e efeito e vai ver o que acontece. O outro contexto é o contexto caótico. Como diz o nome, é caótico, certo? Tem um fato, então eu não sei nada. Aconteceu um fato, desconheço tudo. Então o exemplo aqui foi o 11 de setembro. Quando as 2 torres gêmeas foram atacadas, caiu, o prefeito de Nova York tinha que tomar uma decisão. O que é que eu faço? Está caindo o negócio. Ele não vai chamar, ele tem que tomar a decisão dele. Qual foi? Eu vou preservar a segurança. Então ele preservou a segurança, ou seja, ele agiu naquela situação para abafar a situação. Um outro exemplo é uma pessoa que é baleada, levou um tiro, vai para o pronto-socorro. O médico, o que ele vai ter que resolver rapidamente? Ele tem que estancar a hemorragia. Não, o cara vai morrer. Então é a resposta rápida. Resolveu a situação, ele volta para o outro estado. Então esse é o contexto. Hoje, as empresas, face a essa nova mudança de mercado, um mercado altamente complexo, no qual tem alto nível de incerteza, eles estão operando nesta situação. Então, os gerentes, os gestores, têm que agora começar a trabalhar neste nível de situação, no qual a intuição, o carisma, o intelecto não são mais suficientes. Então, eles precisam de novas ferramentas, novos modos de encarar a situação. Então, para isso agora, e a base disso tudo é o conhecimento. Então, agora nós temos então 2 situações. A situação do contexto ordenado, que ele é fechado. Então, vocês estão olhando o fechado, lembra o seguinte, olha, o Congresso, lá você vê uma cápsula para cima, uma para baixo. A para baixo é o ordenado, a para cima é o desordenado. Então, aqui eu estou limitado e aqui eu estou aberto. A partir deste momento que eu entrei a situação, eu tenho que transformar isto para o fechado.
aí eu vou jogar para a minha rotina. E aí eu tenho o ciclo da melhoria, o ciclo da inovação. Então as pessoas entendem, resolvem e transformam numa situação simples. Muito obrigado. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino e compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.